E agora, a prometida lei fundamental da dinâmica da rotação. Nós vamos tentar estabelecer uma lei parecida a esta aqui, agora, para o momento angular de um sistema de partículas. Da dinâmica das rotações. Você se lembra que lá na dinâmica translacional, né, F igual a dp dt era, né, a equação de Newton, né, a correspondente. Então, vamos retomar a definição do momento angular de um sistema de partículas, retomar a definição desse sistema e fazer a derivada disso em relação ao tempo. Então, derivando dl dt é somatório em I, né, de d dt, de RI vetor PI, que eu posso escrever como somatório em I de DRI dt vetor PI mais RI vetor dPI dt. dr dt vetor P mais R vetor dPI dt. No caso de uma partícula só, nós já vimos, essa é a velocidade da partícula que é paralela ao seu momento. Então, esse termo aqui é zero. E sobrou então, somatório em I de RI vetor dPI dt. Se você lembrar da lei de Newton para uma partícula, a derivada do seu momento é a força total que atua sobre ela. Então, isso aqui dá simplesmente somatório em I de RI vetor FI. Resultante. dPi dt é Fi. Força sobre a partícula I. Mas agora, vamos voltar um instante e ver que parcelas essa força pode ter. Note a partícula R2, por exemplo, pode estar sujeita a uma força externa e ela interage com a partícula 1. 1 faz uma força em 2, N faz uma força em 2, 2 faz uma força em 3, 3 faz uma força em 2. Eu tenho agora que distinguir dois tipos de força sobre uma partícula. As forças externas e as forças internas que atuam sobre ela. Vamos explicitar isso aqui, então, né? FI igual a dPi dt. Então, FI igual a dPi dt é a força total que atua sobre a partícula I. Então, essa força pode ser quebrada em dois pedaços. Então, eu posso escrever aqui somatória de RI vetor FI. Somatória em I de RI vetor. O que é FI? Somatória das forças externas que atuam sobre ela, mais a somatória das forças internas que atuam sobre ela. Soma de força externa com força interna. Mas essa força interna sobre a partícula I é a resultante interna. Então, ela já é uma soma das forças que todas as outras fazem nela. Então, agora aqui vem um índice. Eu posso escrever assim, somatória de RI vetor FI externo, mais somatória em I de RI vetor. O que é isto? É a somatória em J, diferente de I, de todas as forças em I devido a J. Essa força é uma resultante, soma de todas as forças que as partículas J fazem I. Aqui é força em I devido a J. Então eu posso juntar essa soma aí, dupla, e escrever assim, somatória de RI vetor FI externo, mais somatória em I
da somatória em J diferente de I, estou puxando a soma de RI vetor FIJ. Isso parece tão complicado? Isso parece tão complicado, mas nós vamos destrinchar esse termo aqui. Vamos destrinchar esse termo aí. Na soma dupla, aparecem pares do tipo. Nessa soma aparecem pares do tipo RI vetor FIJ mais RJ vetor FJI. Agora vamos atentar para um detalhe. Eu vou pegar o par IJ e prestar atenção nele aqui. Aqui está o vetor RI, aqui está o vetor RJ. Que vetor é esse? Esse é o vetor que somado com RI dá... Esse é o vetor que somado com RI dá RJ. Então esse vetor aqui é RI menos RJ menos RI. RI mais RJ menos RI dá RJ. Legal? Esse vetor é o vetor RJ menos RI. Agora, sobre o par IJ, atuam forças, cada uma faz uma força na outra. Vamos explicitar essas forças ali? Então, aqui está, na nossa nomenclatura, a força em I devido a J, força em I devido a J, e aqui está a força em J devido a I. Como são essas duas forças? Como são as forças FJ e FJI? Elas são, pela terceira lei de Newton, opostas. Então, né, FJ é menos FJI pela terceira lei de Newton. Então, esse par fica do tipo RI menos RJ, né, vetor uma delas, FIJ. Esse par fica assim, certo? FJI é menos FIJ é menos FJI, eu troquei o sinal, então fica RI menos RJ, vetor FJI. Agora, olha para essa figura, RI menos RJ é um vetor paralelo a FJ. Então, esse produto escalar dá quanto? Vetorial, perdão. Esse produto vetorial dá 0. Entenderam essa argumentação? É tudo cheia de índice, mas a ideia é muito simples. Par a par, aquelas somas se cancelam e isso vale para todas as partículas. Todas obedecem à terceira lei de Newton. Então, dessa soma, sobrou apenas uma parcela. Sobrou que dl dt é somatória de RI vetor FI externo. E, por definição, R vetor F, a gente aprendeu no começo da aula passada, por definição, isso é a somatória dos tau I externo, soma dos torques, que eu simplesmente vou chamar de torque externo. Então, finalmente, a lei da variação de L com o tempo, dl dt, é tau externo. Essa equação é semelhante a esta equação para o caso de uma partícula só. Então, para o sistema de partículas, cumpre-se a mesma lei fundamental. Essa aqui, dl dt é igual a tau. Né? Você se lembra que uma expressão parecida na dinâmica de translação é que para um sistema de partículas, a resultante das forças externas era a variação temporal do momento linear. Né? Então, a F é a comadre do tau,
o momento linear é compadre do momento angular. Então, cumpre-se uma lei idêntica à que se cumpriu no caso de dinâmica de translação. Acompanharam isso? E agora a conclusão é óbvia. Se não houver torque externo sobre um sistema de partículas, o seu momento angular vai se conservar. Então, a conservação de L para o sistema, se não houver torque externo atuando sobre o sistema, então o momento angular L é uma constante. A aula é cheia de formalismo, mas o conceito a que a gente quer chegar é fácil de ser recordado por estreita analogia, ou com o caso de uma partícula só, ou com o caso de dinâmica translacional. Bom, a energia cinética da partícula I, todo mundo sabe, é meio de somatória de MI/VI quadrado. Energia cinética de uma partícula. A energia total K é a soma, então, de meio de MI/VI quadrado, somatória em I. E agora, eu vou lançar mão das mesmas equações que eu lancei lá atrás. A gente pode escrever aqui o vetor de posição de uma partícula I, RI, está relacionado com R. De novo, a gente já viu isso, tá? A gente já viu isso, que o vetor de posição RI é R'I mais R. A gente já viu que a somatória de MI R'I igual a zero, que a somatória de MI V'I igual a zero. Aqui está a localização do centro de massa no seu próprio referencial, proporcional a M, né? E aqui o momento total no centro de massa, também proporcional a M. A gente acabou de ver isso em passagem anterior. Então, nós podemos escrever essa expressão em termos dessas grandezas aqui. Isso aqui está entendido? Quer que eu repita a história da linha? Linha, o que é somatória de MI, R'I sobre M? O que é isso? Isso aqui é a velocidade do centro de massa no próprio referencial. Linha é a coordenada em relação ao centro de massa. Então, isso é, obviamente, zero. Se isso é verdade para MI/RI, é verdade para MI/V'I. Aqui de novo está a observação de que P no RCM é zero. Essa equação quer dizer isso. Já estudada lá no capítulo 9. Então, vamos pegar a expressão da energia cinética e abri-la em termos das variáveis com linha. Então, o que é K? É somatório em I, de meio, de MI. O que é VI quadrado? VI quadrado, eu não escrevi aqui, mas VI, se eu derivar essa equação, VI é V'I mais VCM. Tá? Então, o que é VI quadrado? É o produto escalar de VI por VI. Então, é a somatória em I, de meio, de MI. O que é VI? V'I mais VCM, escalar V'I mais VCM. Aqui está VI, VI escalar VI dá VI quadrado. Eu simplesmente substituí VI por sua relação daqui de cima. E agora a gente abre essa soma termo a termo. Vai dar somatória em I de meio de MI. Esse termo com esse. Esse termo com esse. Somatória de MI V'I quadrado. Certo?
somatório de MI. Esse termo com esse já foi. Esse termo com esse, vou deixar para daqui a pouco. Este termo com esse também. E vai ficar, então, mais meio. Esse com esse. Somatório em meio da somatória em MI. VCM ao quadrado. Certo? Esse com esse. E agora, duas vezes, o produto escalar de VCM por V'I. Só que como tem um meio, isso dá mais VCM escalar somatório de MI V'I. Aparece MI V'I escalar VCM e MI VCM escalar V'I. Como o produto escalar é comutativo, aparece duas vezes, cancela esse meio aqui. Tá bom? Agora vamos reinterpretar isso. Isso aqui é nulo pelo argumento usado agora há pouco. Esse termo é nulo. Este termo aqui, o que é? Esse termo, o que é? Queria que alguém identificasse para mim. Isso aqui não é uma energia cinética? É uma energia cinética do sistema em que referencial? Isso aqui é o K no RCM. É a energia cinética do sistema no referencial de centro de massa. Isso eu posso escrever como meio, né? Meio de emão VCM. Isso eu posso escrever como meio de M VCM ao quadrado. O que é isso de uma partícula de massa M com VCM? É a energia cinética do centro de massa. A energia cinética de um sistema de partículas é a soma da energia cinética do sistema no referencial de centro de massa com a energia cinética do centro de massa. Vamos retomar a discussão agora. Quando um sistema de partículas roda em torno de um eixo fixo. Quando o sistema de partículas roda em torno de um eixo fixo, agora, né, a sua velocidade angular e a sua aceleração angular estão definidas. Tanto o alfa quanto o ômega estão ali. Está vendo? Tanto o alfa quanto o ômega estão na direção do eixo de rotação. Isso aí recai, no caso, quando a gente estudou rotação em torno de um eixo fixo de uma partícula só. Então, vamos retomar esse desenho e fazer isso em termos de momentos angulares, né? Então, rotação em torno de um eixo fixo. Vou mais ou menos transcrever essa figura aí. Eu tenho uma partícula descrevendo uma trajetória circular em torno de um eixo fixo, né? Aqui está o eixo Z. Então aqui está o vetor de posição no eixo Z da partícula. Aqui está o ponto O, aqui o vetor R' da partícula e, finalmente, o vetor que é o vetor radial aqui em cima, que eu vou escrever como ρI. Se ela roda em torno de um eixo fixo, né, ela descreve uma trajetória de raio ρI. E o índice que rotula a partícula de massa MI. Está claro, então? Ela está então, descrevendo uma rotação em torno do eixo Z, que para nós vai ser o eixo fixo. Bom, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o meu L, né, é RI vetor PI. O L, em relação ao ponto O,
é RI vetor PI, certo? Para a partícula de massa MI, eu escrevo aquilo. Agora, o meu vetor RI, você está vendo por esse desenho, sempre aquela recorrência vetorial, o meu vetor RI, eu posso escrever como ZI mais ρI. Não, aqui é ρ vetor, tá bom? É ZI mais ρI, tá claro isso? Então, o meu momento angular L0, que é RI vetor PI, eu posso escrever como RI vetor, que é ZI mais ρI vetor PI, que eu escrevo como ZI vetor PI mais ρI vetor PI. Ó, ZI vetor PI é um vetor perpendicular tanto a Z quanto a P. Então, esse vetor aqui é um vetor perpendicular a Z, porque o produto vetorial é perpendicular aos dois. E esse produto aqui é perpendicular tanto a ρ quanto a P. P é o MV aqui da partícula I, né? MI, VI. Então, é um vetor perpendicular tanto a ρ quanto a P. O vetor perpendicular tanto a ρ quanto a P é um vetor que tem a direção do eixo Z. Então, esse vetor aqui é paralelo ao eixo Z. A componente Z da partícula I, a componente Z do momento angular da partícula I é esse pedaço aqui, né? É ρI, é o módulo, né? É o módulo de ρI vetor PI. Esse vetor é vetor paralelo a Z. Então, a componente Z desse momento angular é o módulo desta parcela aqui. Tá certo? É o módulo dessa parcela aqui. Mas o que é o módulo de RI vetor PI? Isso aqui é o módulo de ROI MVI. Porque os dois são perpendiculares. ROI é perpendicular a MVI. Então, o seu produto vetorial simplesmente dá ROI MVI. Mas VI é a velocidade tangencial de uma partícula que descreve uma circunferência com velocidade ômega. Então, isso aqui dá ρI M, a partícula I. ρI MI, ômega ρI. Ômega vezes ρ é a velocidade tangencial da partícula VI. Então, isso aqui dá, simplesmente, MI ρI quadrado ômega. Então, a componente LI de Z, né, é MI ρI quadrado ômega. E se eu tomar a derivada dL e Z dt, isso dá D dt, né, do módulo de ρI vetor PI, isso dá dρ vetor P dá zero, dρi dt vetor PI dá zero, isso dá PI, isso dá ρI vetor dPi dt, isso é ρI, isso é R vetor F, isso aqui simplesmente é a componente Z do torque sobre a partícula. Então, também dL e Z dt é tal I na direção Z. E voltando aqui em cima, o momento angular total, então, LZ, é a somatória dos momentos LI e Z. Somatória dos momentos LI e Z, que dá somatória, por essa expressão aqui, somatória de MI ρI quadrado ômega. Somatória de MI ρI quadrado ômega. Quem reconhece isso? Quem reconhece o que é o produto da massa pelo quadrado da distância ao eixo agora?
Isso é o momento de inércia da partícula em relação ao eixo fixo de rotação. Esse torque agora é tomado em relação ao eixo de rotação. Esse momento de inércia em relação ao eixo de rotação. Então eu posso escrever que a componente Z do momento angular é I vezes ômega. Certo? Componente Z do momento angular é I vezes ômega. Se eu derivar dLz dt, isso dá I. I é uma propriedade do sistema, não depende do tempo. A derivada de ômega dt é alfa. Então, dessa relação, você reconhece que L é parecido ao P, né? Comparar isso com a expressão P igual a mv, né? L é P, I é M, ômega é V. Então, a gente chegou à seguinte importante relação. Em se tratando de um eixo fixo, o momento angular, a componente do momento angular nesse eixo é proporcional à velocidade angular do sistema em relação a esse. Será que eu posso escrever L igual a I ômega? Porque L é um vetor, ômega também. Será que eu posso escrever sempre isso? A resposta está aqui mesmo. Ó. A resposta está aqui mesmo. O momento angular tem duas componentes. Uma paralela ao eixo Z, uma perpendicular ao eixo Z. Então, como ômega é um vetor que só está no eixo Z, eu não posso escrever isso. Não posso escrever essa expressão vetorialmente. O que eu posso é pegar a componente de L na direção Z e relacioná-lo com ômega. Então, isso aqui eu não posso fazer. O que eu posso fazer é relacionar a componente dele com ômega. Agora, a componente dele com ômega não depende do ponto que você escolhe. Se você, em vez de pegar um momento angular em relação ao O que eu peguei lá, né, tem um eixo aqui, né, a partícula girando aqui em cima, né, o momento angular em relação a O, né, o momento angular em relação a O é R vetor P. A componente Z desse momento angular é a mesma que eu tenho se eu pegar a componente Z desse momento angular, O é a mesma componente que eu tenho se eu pegar em relação a O'. Por quê? A componente angular é simplesmente, a componente paralela a Z é simplesmente este vetor, que não importa onde você estiver. Se você escolher um outro R aqui, né, o ângulo entre esses dois é φ, seno φ é o mesmo aqui e aqui. Então, se você escolher esse novo eixo, escrever R duas linhas vetor P, a componente perpendicular a Z é a mesma aqui, aqui ou aqui. Então, a componente perpendicular a Z não depende da escolha, mas como o vetor ômega é um vetor que tem a direção do eixo, em geral, eles não são iguais. A relação entre L e ômega é uma relação complicada. É uma relação tensorial, quando o ômega estiver no eixo qualquer. Quando o ômega tiver três componentes, não só uma na direção Z, a relação entre I e ômega é uma relação entre tensores, que é uma coisa complicada. Posso mencionar a Lx, Ly, Lz, né? Isso aqui é igual a uma matriz, ômega x, ômega y, ômega z. Quando o ômega for geral, tem três componentes. E aqui as componentes, né? I, x, x,
I, X, Y, I, X, Z, e Y, X, I, Y, Y, I, Y, Z, e ZX, e ZY, e ZZ. Para achar a componente, então a componente X, a componente X do momento angular, pode depender da componente Y da velocidade, num caso geral. Isso só não acontece quando o ômega tiver uma direção fixa, o eixo Z. Isso aqui, para quem for fazer um curso mais avançado de mecânica, vai entender o que são esses tensores. Certo? É só uma mostração de que isso não é sempre possível. E, finalmente, aquela tabelinha de equivalências que eu acho extremamente útil para que a gente recorde as nossas expressões, né? Em azul, o que acontece com a rotação em torno de um eixo fixo. Em vermelho, o que acontece com o movimento de translação. A energia cinética de rotação, vista na aula passada, a energia cinética de translação, a soma dos torques nulo no equilíbrio em rotação, a soma de força nula em equilíbrio em translação. A segunda lei de Newton para a rotação, vista na aula passada, a segunda lei de Newton para a translação. A lei fundamental, escrita de outra forma que a gente viu hoje, a dL dt, a soma dos torques, a equação de Newton para um sistema de partículas, a relação entre L e ômega, entre P e MV. Note que aqui não foi colocada uma flecha em cima de L nem de ômega. A conservação do momento angular quando o torque for estresse externo for nulo, L igual a LF, P igual a PF. Tal ômega é semelhante a FV quando estiver falando de potência. Acho que não é difícil memorizar essa tabelinha e ela é extremamente útil nos casos que a gente estiver aplicando. Para terminar a aula, vamos fazer uma aplicação simplesinha de conservação de momento angular baseada nisso aqui, né? Então, em torno de um eixo fixo, nós podemos escrever o momento angular como o produto de I vezes ômega, e se não houver torque, esse momento angular é uma constante. Vamos fazer uma aplicação que nem está na tela, mas ela não é difícil de assimilar. Vamos fazer aqui. A aplicação é a seguinte. Uma baratinha está na borda de um disco de raio R, uma baratinha de massa M está na borda de um disco de massa E mão, sendo que a massa do disco é 4 vezes a massa da barata. Então, uma baratinha de massa M gira juntamente com um disco a uma velocidade inicial ômega zero. Aí a baratinha caminha até metade da distância, né? E continua girando junto com o disco. Né? Ela caminha até a distância R sobre 2 e o disco continua girando. A primeira pergunta é: qual é a nova velocidade angular do conjunto? E B, qual a relação entre as energias cinética inicial e final? Então, uma baratinha em cima de um disco, ambos girando, né? Ambos girando com velocidade angular ômega. A barata caminha radialmente e para na posição R sobre 2. Nós vamos perguntar qual a nova velocidade angular do conjunto, barata massa, e qual a relação entre as energias cinéticas. Essa situação se enquadra perfeitamente na condição de rotação em torno de um eixo fixo. Então, nós vamos poder escrever que L igual a I ômega, Z é o eixo de rotação. Eu posso simplesmente omitir agora a componente,
porque eu só tenho momento angular nessa direção, L igual a I ômega, e isso aqui é uma constante, já que não há torque externo sobre o sistema. Sobre o sistema barata disco, não atua torque externo nenhum, então o momento angular é uma constante antes ou depois da baratinha ter caminhado. Então, momento angular inicial. Momento angular inicial é I do sistema, né, vezes ômega zero. O que é isso? O que é I do sistema? Momento de inércia do disco. Quanto é o momento de inércia de um disco de massa m raio R? Meio de mr ao quadrado. Meio de mr ao quadrado, mais momento de inércia da baratinha em relação ao eixo. mr ao quadrado. Ômega zero. Esse é o momento angular inicial. Certo? Momento de inércia do sistema, disco mais barata, vezes ômega zero. Momento angular final do sistema é o IF, ômega, zero ômega zero, e F ômega F. Momento de inércia final, o disco continua, meio de mr ao quadrado. A baratinha diminuiu sua distância pela metade, então é mr ao quadrado sobre 4 ômega F. Como LI é igual a LF porque tem conservação, eu tenho que ômega F sobre ômega zero vale. O que multiplica ômega F? Então, ó, aqui é 2mr ao quadrado, acompanha comigo, tá? Mais mr quadrado sobre 4. Isso multiplica ômega F. E o que multiplica ômega zero? 2mr ao quadrado mais mr ao quadrado. Isso aqui dá o quê? Isso dá 3mr ao quadrado. Eu divido por 4 aqui em cima, multiplico por 4 aqui, eu fico com 8mr ao quadrado mais mr ao quadrado. 9mr ao quadrado. Então, isso com isso, isso com isso. Isso então dá 4/3, portanto, a velocidade angular final é 4/3 da velocidade angular inicial. Acompanharam isso? Acompanharam isso? Relação entre as energias cinéticas. Relação entre as energias cinéticas. KF é meio de IF ômega F quadrado, que eu posso escrever como meio de IF ômega F vezes ômega F. KI eu posso escrever como meio de I ômega zero quadrado, que eu posso escrever como meio de I0 ômega zero vezes ômega zero. Como os momentos angulares são iguais, KF sobre KI, quando eu dividir isso por isso, essa parcela é igual a essa, então eu tenho simplesmente ômega F sobre ômega zero, isso é 4/3. A energia cinética final não é igual à energia cinética inicial. Quem é o responsável pelo aumento da energia cinética? Qual o único agente que pode ter interferido nessa energia cinética? O caminhar da barata. Né? A barata realizou o trabalho ao caminhar de R para R sobre 2, isso alterou a energia cinética do sistema. Por hoje era isso.